Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ah, Manu, bom dia. Pessoal, acabamos de chegar. A gente vai tomar um cafezinho, né, Valdir? Ah, de praxe, né? Café. Bora tomar um café. Sabe sobre o que a gente vai conversar hoje, pessoal? A gente vai fazer um vídeo. Até agora a gente tem feito bastante vídeo de obras, né, Valdir? Isso. Que é o que a gente está vivendo agora, é obra, obra e obra. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo mais light, com algumas dicas. Se você está pensando em comprar um sítio, comprar uma chacrinha ou um pedacinho de terra, a gente vai dar algumas dicas. Agora em julho, a gente completou 2 anos de sítio. 2 anos. E eu esperei para fazer esse vídeo, realmente assim, pra gente passar as dicas que eu acho importante, de acordo com a nossa experiência, né, Valdir? Isso. Então vem com a gente nessa, pessoal. Bora. Acompanhar o nosso dia a dia e as dicas de hoje. E servido o cafezinho? Até daqui a pouco. Olha, nossa, as arguinhas tá parecendo brócolis. Ó, cheirinho de, parece que é mel. Tá cheirando. É meu. Ó, Nossa, vírgula. Cheiro bom. cheirinho de mel. Vírgula, acho que o mato tá morrendo. Não é de, sabe aquela árvore somente que solta aquele cheiro? Acho que é aquela arvinha. É cheirosa. Tem um aqui mesmo. Será? Não é de, eu acho que é aquela que dá alergia. Ela é. Não, tô falando da. Aroeira? Da alergia. Aquela alergia. Olha lá, olha lá, olha lá. É o tiquinho. Ai. O cara vai pular no carrinho. Que ele tá fazendo aqui, será? Passear. O portão tá aberto. Ai, que bonzinho. Ô, caramelo. Não pode falar que senão vai ficar dentro lá. Não vai não. Cumprimenta ele, tá? Bom Bom dia, dia. Tiquinho. Tudo bom? Tudo bem, seu Tiquinho? Ah, Deus abençoe, viu, por abrir. Ah, esqueceu. Esqueceu o facão. Obrigada por abrir. Faz Deus parte. abençoe. Obrigado, Tiquinho. Pode deixar aberto, pode. Vamos lá, Obrigada. caramelo. E vai ele. Verde, comeram as vacas, aparentemente comeu de novo. Deixa eu ver. Eu não acredito que você já chegou. Eu não acredito. A gente nem chegou e você já tá aqui. Ai, cedo. Vamos. Cadê a Manu? Cadê? Hein? Você já viu a Manu? Hoje já veio cedinho. Legal. Ai, ai, que delícia. Bota no... Oh, caramelo lindo. Se vergonha. Não, assim não. Assim. Ele fica pisando no pé. Vamos dar uma cara pra essa casa? Será que vai ficar bom? Tirar essa mesa daqui, né?
É, então, mas por enquanto deixa. Ai, que carinha de casa! Gostei. O que você achou, Valdeci? Opa, ficou chique. Olha! Já começa com as coisas. É. Vou arrumar já a mesinha do café, para nós tomar um café esperto. Deixar na sombra, né? Quer um café? Papai, Oi. vem ver. De novo, mesma coisinha no lugar aqui. Eu acho que deve ser de morcego, viu? Ó, tem um aqui do arame, e tem ali em cima, e tem aqui, ó. Bom dia, caramelo. Bom dia, caramelo. E... Olha, até sentou. Gosta de uma câmera, Manu? Olha que exibido. Ele catou? Não, tá ali, debaixo da mesa. Ah, tá. Aqui, ó, que vermelho. O dia tá maravilhoso. Bora tomar um cafezinho. Cadê um sorriso, mãe? Oh. Você vai da Manu. Ah, não, não. Manu, caramelo tá aqui. Bonitinho, os passarinhos tá a todo vapor. Esperando já a comidinha, né? Vou pôr tudo. Pode pôr. Pra próxima vez vai ter que comprar mais. Caramelo, isso aqui é farelo. Mostra pra ele, É Valdir. farelo, cara, mesmo, não é de comer, ó. Isso aqui você não pode comer. Sei que você já tá acostumado a lidar com isso, né, com a roça, né? Ó, como chama os negócios do brejo? Aquilo ali é o... Esqueci o nome. Ai, que lindo. Parceiro. Aqui já desceu, né? Hã? O Tiquinho falou que o Gerson veio medir. Será que ele vendeu mais um pedaço? Então fica a parte de cima ali, né, que falou que vem medir pro cara. A Dona Maria lá embaixo. O que você tá fazendo? Vai pôr aguinha? É, a temporada das abóboras já tá zerando já, ó. Já tá bem zerado. Ó, Manuela. Vou pôr água. Coitado. É. O pai já pôs o poço pra encher. Ó, pessoal, vocês estão de prova. Eu falei que o vídeo de hoje não ia ser sobre trabalho. E olha lá, dá uma... dá uma olhada. Aqui. Vem cá, marido, vamos conversar com eles sobre a primeira dica. A gente vai dar a primeira dica. A gente vai falar pra vocês sobre a importância da segurança no local, né? Quando vocês forem escolher um terreno, quem tá vendendo pra vocês nunca vai falar pra vocês como que é a região. É, as dificuldades que você pode encontrar, né? É. Por que que a gente colocou esse em primeiro lugar? E como que você vai identificar se a região que você está pesquisando é segura? Olha o seu chapéu. Segurando o chapéu. Então, pessoal, sabe o que que vocês podem fazer? Ir lá, não com o vendedor. Vocês podem ir com o vendedor, com a pessoa que tá
passando, mostrando, né? Indicando para você. Mas vai lá na região visitar, vai em mercadinho, em mercearia próxima, ou até conversar com vizinhos próximos, sabe? Coletar informações, né? Coleta informações de como que é a região. Porque, olha, eu vou falar para você, tá tendo um movimento aí de pessoas que têm escolhido seus terrenos, têm começado o seu sítio e não tem segurança, não tem uma segurança de deixar o material, né? Às vezes começa pelo barraquinho e começa a guardar o barraquinho, o ranchinho, né? A casinha de apoio, né, Onde você vai Valdir? guardar as ferramentas, as coisinhas? Isso. E como que você vai guardar suas coisas, né? Por menos valiosas que sejam, é um dinheiro investido. Cimento, material de construção, ferramentas. Então, como que você vai dormir tranquilo de guardar suas coisas, sendo que o local em si tem roubo, né? Às vezes, né, os próprios vizinhos, né? Infelizmente, né, quem tem comprado, né, e passado por isso, a gente tem ouvido que até aqui na nossa região, alguns bairros também. É longinho, né? Daria uma distância até razoável, né? Longe. Mas a gente ouve boato de que algumas regiões também é mais propício para roubo, né? Que não é tão seguro assim. A gente está saindo da cidade para procurar paz e tranquilidade no sítio. E aí você compra, né, com aquele sonho, tudo. Quando vê, né, o sonho vai por água abaixo, né? Não é nada do que você imaginava. Nada do que você imaginava. Você tá lá com sua terrinha comprada, mas você fica com medo, né, de chegar e não encontrar as coisas que você muda. A gente já ouviu de pessoas que comprou terreno de sitinho, assim, sítio, chácara, e roubavam até as mudas que plantavam, sabe? Então, isso pode acontecer. Então, a primeira dica que a gente dá é a número 1, vai visitar fora, né? Fora outros dias, vai em outros dias, né? Para poder conhecer e conversar com quem tem terreno nessa região, né? Principalmente a dica é mercadinho, comércios da região, bar, né? Bar, mercearia. Porque a tendência é assim, né? Quem tá vendendo, o cara quer vender. Sim. Então ele vai falar os pontos positivo, né? Pontos negativos, ele não vai falar. Ninguém vai falar, porque quer vender, né? Ele vai deixar de vender o imóvel dele, né? Isso, então a primeira dica é segurança, pessoal. Né? Porque até você tem que pensar, quando seus materiais começarem a chegar, você tem que estar tranquilo de que ninguém vai mexer, né? Aqui a gente tá super tranquilo, né? Porque nossa, graças a Deus, aqui... o nosso barraco, para vocês terem ideia, nunca teve porta e nunca sumiu um prego daqui de dentro. E assim, né? Aqui é uma região de muito sítio, né? Sítio. Algumas chácaras, 99,9% aqui na região que a gente tá tudo gente sítio. Que cresceu, nasceu pessoas e cresceu. Que nasceu aqui, então os avós ainda moram aqui, os pais. São tudo parente, né? As pessoas, quem é de fora somos nós, né? Nós somos de fora. Mas, assim, graças a Deus é bem seguro aqui, né? Então, tem que procurar uma região segura, segurança. Tá bom, pessoal? Essa é a primeira dica. Fica atento nas próximas. Vamos ver se eu consigo pegar, que os bichinhos estão lá na casinha. Caramelo. Só porque eu falei que não ia trabalhar hoje, né? Não resiste? Ai, meu Deus do céu. Cheiro de terra. É cheiro de terra. Olha como esse cachorro gosta de uma câmera, Valdir. É só pegar a câmera e ele vem. Quer ser filmado. Eu quero mostrar o passarinho lá na casinha. Vamos ver. Amarelo quer ficar na fita, né, Maria? Demais. Vamos lá, comendo comidinha. Vou dar uma aproximada para vocês verem. Que belezinha. Tem 3. Paisagem maravilhosa. Segunda dica, nós vamos conversar com vocês sobre o acesso. Isso. Né? O sítio tem que ser acessível, pessoal. Não adianta, né? Você vai construir
a estrada, né, ela tem que ter uma facilidade para você chegar, né? Porque às vezes a gente vê alguns locais também que é muito íngreme, né? Sim. Você tem o problema, às vezes, você chegar com o carro, né, ou na hora de sair, né? Material de construção, também, né? Que nem você vai iniciar uma construção, independente se vai ser de madeira, de alvenaria, né? Vai ter que ter acesso a materiais de construção. Então, assim, que seja o mais fácil o acesso possível. E como que você vai identificar se é de bom acesso? Porque quando a gente está, assim, maravilhado com os terrenos que a gente tem observado, olhado, visitado, parece que, assim, nossa, se apaixona de cara, às vezes, pelos primeiros, né? Que a gente está olhando. E a dica também tá dentro da primeira dica, é você visitar em outros momentos, principalmente com chuva. Isso, é um segredo, né? Né? Olha, compre em épocas de chuva. Vai visitar as áreas, por exemplo, você quer em tal região. Vai visitar o bairro que você tem desejo de comprar em tempos de chuva também, né? Porque às vezes quando você vai em épocas secas, a estrada é uma coisa. Então, principalmente quando passaram máquina, deixa tudo arrumadinho. E aí você sabe que quando vem a chuva, e aí vai aparecer a realidade, né? O antes e o depois, né? Sim. E geralmente as prefeituras cuidam das estradas em período de seca, né? Então, quando você vai visitar sítios e chácaras, né, em épocas de chuva, você vai ver a realidade dali, né? Se é bom o acesso ou não. Você já tem que imaginar como que você vai receber seu material de construção no futuro, né? Então, tem que ser um acesso bom, né? O acesso é, assim, primordial, né? Então, a dica número 2, acesso. Tem que ser acessível, tá bom, pessoal? Eita, caramelo! Que frescura é essa? Tomando banho Banho na cinza. Tá gostoso, caramelo, hein? Caramelo. Tá gostoso? Azarão? Bebegonho. Não é azarão. Né? Zarango. Zarango. Quase. Então, pessoal, vamos para mais uma dica? Próxima dica vai ser a distância da sua casa para o local que você está escolhendo, a sua chácara ou sítio. Isso. Então, terceiro, pessoal, distância. A dica que a gente tem pela nossa experiência, até na época, lá atrás, quando a gente casou, né, Valdir, que já pintava aquela vontade de comprar um sítio, né, uma chácara. Então, a gente tinha uns parentes que moravam lá, não moravam, né, eles tinham terreno lá também, né, a uns 600 quilômetros da nossa casa. Bem longe, né? Bem longe. E assim, da nossa casa até no final do ano agora de 2022, a gente foi para lá, área de rancho, né? Próximo ao rio, lá pro lado do Mato Grosso, uma região maravilhosa. Mas para nós comprar nessa distância e cuidar de um sítio à distância de 600 quilômetros, olha, hoje a gente sente na pele, né? Ia ser bem difícil. Teria que morar mesmo. Na época que a gente casou, a gente estava maravilhado com o lugar. E, nossa, até falava, vontade de comprar um terreninho lá naquela região. Mas hoje a gente sente na pele e vê as dificuldades. Por exemplo, pedágio, né? Custos até... Cansaço também, Cansaço, custos de uma viagem, né? Nessa distância, dificultaria, né? E tornaria o sonho bem cansativo. Então, assim, pessoal, de preferência, compre um terreno, né, o sitinho de vocês, de preferência próximo, né, da região que vocês moram. Porque pensa que não, né, quando a gente inicia esse processo de construção, que a gente pode falar, porque nós estamos vivenciando isso, o nosso sítio é perto, né, até 100 quilômetros, 113, da nossa casa aqui, do sítio até a casa da mãe, é 13 quilômetros. E da nossa casa da cidade até aqui no sítio dá uns 115, né? Não dá isso não. Uns 115 quilômetros. Então, assim, é perto. A gente paga um pedágio de R$4,70, é pouco. Agora tá R$4,70, né? Agora, né, que subiu. Então, assim,
não é tão caro, né? Então dá para vir mais vezes durante o ano, no mês, né? Dá pra gente estar vindo todo final de semana se a gente quer. Não pesa tanto, Não né? pesa tanto. Agora vocês imaginam se o nosso sítio ficasse a 600 quilômetros, por exemplo, né? Imagine pra gente acompanhar uma construção, né? Acompanhar pedreiro, chegada de material, né? Conferir todo esse processo de obras, ia dificultar muito mais. Não dá, né? Não dá. Então a dica que a gente tem para vocês a respeito, né, da distância é primordial, ser próximo de onde vocês moram, né? Para que o sonho também não se distancie, né? Isso. Né? Que esse sonho esteja bem próximo de vocês, né, Valdeci? Isso. E assim, pessoal, falando, né? Às vezes a região, né? A pessoa fala, mas onde eu moro, eu gostaria de uma região, tipo eu moro em São Paulo, eu quero região de Minas, dependendo da distância, né? É assim, se você analisa que você vai ter uma dificuldade para construir tudo, mas você tem plano que você vai estar morando no lugar, sim, até aí, né? Mas a longo prazo, se você vê que você não vai estar morando no local, então a distância vai ser uma barreira, vai começar a pesar com o tempo, pesa muito. Tem muitas pessoas que compram, às vezes, terreno muito longe e desanima ao longo da caminhada e da trajetória, desanima porque é muito longe. E é que nem a gente já falou, né? Se torna cansativo. Os problemas depois. Graças a Deus aqui a gente não tem problema com obra, né, Valdeci? Olha, nem com obra, nem com material de construção. Porque, assim, como os nossos pais já chegaram nessa cidade há mais tempo, então eles pegaram confiança, né? Isso. Na casa de material de construção. Meu pai sempre ensinou, né? Nunca deva nada para ninguém, né? Então, assim, meu pai e a mãe conhecem os donos de casa de material de construção. Então, isso facilitou. Hoje em dia, a gente pede pelo WhatsApp e eles, quando chega aqui, o material já tá aqui, né? Depois a gente só dá aquela conferida. Então, assim, facilitou bastante. Muito. Muito. E o nosso pedreiro, né, graças a Deus também por morar do lado, também confere, né, Valdeci? Sempre dá uma olhadinha. Por isso que eu falo que, assim, nossa, a gente, tudo foi preparado por Deus, porque a gente ouve relatos, a minha tia também está construindo no sítio dela, então a gente ouve, assim, relatos de pessoas que têm muita dificuldade em questão de construção, a questão de mão de obra, né, mão de obra também. Então, diversos tipos de problema, mas que o sítio que vocês estão procurando, o terreno, seja mais próximo possível, tá bom, pessoal? Para que vocês usufruem quantas vezes vocês quiserem, né, na semana. Isso. Se é pertinho, dá para ir durante a semana, não só os finais de semana, porque o nosso sonho, assim, a gente está ainda se projetando, né, talvez de morar aqui, né, mas para quem fica nessa ida e volta da cidade para o campo, se a distância é muito longa, acaba se tornando cansativo. Tá bom, pessoal? Essa é a terceira dica. Pessoal, o quarto item, então, nós vamos falar sobre o tamanho ideal, né, Valdeci? Qual tamanho ideal? Tamanho e topografia. Primeiro, sobre o tamanho, né? Tem que ser de acordo com o seu sonho, né? Se você quer fazer uma casinha, uma rocinha. Isso. Né? E, na verdade, o tamanho está diretamente ligado a gasto, né? Se você compra uma propriedade maior, você vai gastar muito mais para poder cercar, cuidar, ou mandar carpir, né? Roçar, né? Até o roçar, né? Você vai gastar muito mais de combustível, né, Valdeci? O tamanho da área é o fator, né? Você vai ter mais gasto de tudo que você for fazer. Aí, cerca, sim. Manutenção, sim. Né? Aí isso você vai fazer, você vai pagar, né? É muito... Na verdade, tamanho está relacionado também a mais trabalho. Quanto maior a propriedade, mais trabalho você vai ter, né? E isso normalmente é isso que acontece, né? Aqui, por exemplo, nós não fechamos totalmente, porque duas partes da propriedade já estava 50% estava pronta, né? 50%. E mesmo assim foi um gasto, um horror, né? Em questão de pontaletes, arame, só com arame farpado, né? Dependendo do tamanho da propriedade, a pessoa fecha com, como fala? Com alambrado, né? Com mourões de concreto, né? Quando a propriedade é um pouco menor. Mas quando a propriedade é muito grande, aí tem que fechar geralmente só com arame, né? Cerca mesmo. E mesmo assim, o custo hoje em dia com arame olha,
não sai barato não, né? E também a gente queria falar sobre topografia, né? Se o seu sonho é a longo prazo, se você pensa assim, eu quero envelhecer com o meu sítio, né, Valdici? Né? Já tem que pensar numa boa topografia, porque... Pode falar, Valdici. É questão de cuidar, né? O cuidado. Dependendo a área que você vai comprar, se você vai usar algum equipamento, né? Um trator, alguma coisa, né? Aí varia, o tamanho do bolso, né? E aí a necessidade de ser uma topografia para você poder trabalhar também, né? E a topografia em si, quando consegue ser a região também, né? Vai falar muito também, né? A nossa região aqui é região de serra, né? Mas há propriedades com terrenos com levemente caído, né? No caso, para fazer uma chacrinha, plantar sua rocinha, suas hortas, né? Mas aqui, assim, região sul de Minas é serra. E a gente vê que áreas que, assim, trator precisa arar, dependendo da região que é muito aclive ou declive, é perigoso. É perigoso, né? Para maquinário e tudo mais. Mas, né, eu pensando assim, uma boa velhice. Eu quero curtir nosso sítio até ficar velhinha. Poder circular nele, né? Então, a topografia tem que ser boa, né? Não pode ser muito morro, senão a gente acaba cansando, desistindo do sonho, né? Tá bom, pessoal? E o quinto, deixa eu pegar aqui. Quinta dica de hoje é sobre a possibilidade de água e de energia, né? Você tá aí escolhendo o seu terreninho, né? O vendedor tá falando para você, o poste tá não sei na onde, a tantos metros da propriedade. Vê se realmente é mesmo, né? Vai ser possível trazer energia para o seu terreno. Porque hoje em dia as leis estão mudando, né? No sistema da ANEEL, que é aqui no Brasil, né? De energia elétrica, responsável por todos os estados do Brasil. As leis em relação à propriedade rural têm mudado bastante. Então, hoje em dia, até quando a gente foi instalar aqui, quando a gente foi comprar, né, Valdici, um dos principais itens era assim, a gente vai ter a garantia da água. O dono prometeu de que a gente podia pegar água lá de baixo, né? Ficou a nosso critério furar o nosso poço e ter a nossa própria água. Mas a energia ele garantiu, né? De que a gente ia poder instalar lá embaixo na propriedade da mãe dele o poste e subir com os cabos até a nossa propriedade. Até no dia que eles foram, que a gente veio a primeira vez aqui, o Valdici saiu ver tudo. E onde ia passar, né, onde estava o poste de energia, onde ia passar os cabos, né, mas não tinha nada. O nosso terreno aqui não tinha nada, mas havia fortes chances e indícios e a garantia de que energia a gente ia ter e a água também. Porque aqui na região é poço, né, os nossos vizinhos de frente, de fundo e de lateral, tem poço. E é uma região que dá água fácil, né, Valdici? E graças a Deus fomos abençoados com o nosso poço, dando muita água. Graças a Deus. Né? Então, água e energia, pessoal, vocês têm que ter essa garantia de que vai ter. Porque senão é uma dor de cabeça para poder conseguir que, olha, e tem lugares que a empresa responsável não está aprovando. A água é necessária, né? A energia também, né? Esses dois fatores sem você ter no lugar, tem que ter. Difícil, viu? Às vezes a pessoa fala assim, eu fui ver uma propriedade, a topografia é ruim, mas tem uma aguinha e tudo mais, né? Vê bem, né? Porque, olha, uma propriedade sem água, por exemplo, é difícil. Viver só de captação, porque na época da secura, né, não supre. Dependendo do que você vai plantar, pomar, irrigar, não supre. Aqui, né, a gente tivemos que ir em cima do barraco, pôr calha e fomos coletando água de chuva, enchendo a caixa. No começo. Irrigando as plantações que tinha, né? Sim, antes do poço, né? A gente se virou com água de chuva um bom tempo, né? Mas eu falo para quem vai fazer grandes pomares, né? Horta, né? Irrigar muito. Horta grande e tudo mais, não supre água de chuva. Pouco tempo, zerou, né? E se não chove de novo, você vai ficar sem água. Então, pensem bem, né? Esse item de água e energia não tem como tirar da lista, tá bom, pessoal? E assim, você tem que ter garantias de que você vai ter na sua propriedade a água e a energia. Já pesquisa antes, tá bom, pessoal? Essas são as dicas de hoje.
Quero mandar um abraço hoje para alguns inscritos. Eu vou mandar aqui para o Alexandre Sterger Mourão. Alexandre Sterger Mourão, ele tá assistindo todos os nossos vídeos desde o início, para conhecer um pouco da nossa história, né? Vou dizer um abraço para você. Um abraço, hein? Pro Eu na Roça, um abraço para você. Família DN, um abração, fiquem com Deus. Vou mandar um abraço para as minhas irmãs, a Vilma, a Vanusa, a Vaneide, o meu irmão Vanderlei e o meu cunhado Rogério, que acompanha a gente. Um abraço. Um abraço para vocês. E pra mãezinha Neuci, né? Ela assiste. A sogrona, a sogra. Minha mamãe, um beijo pra você, mãe, que assiste aí. Pra Alda Moser, um abraço pra você, querida, fica com Deus. Pra Tudo Sobre Plantação, novo inscrito do nosso canal. Um abraço pra você, fica com Deus. E pro Vida na Roça com Kátia Alves. Kátia Alves, isso mesmo. Isso. Vida na Roça com Kátia Alves. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus. E Deus os abençoe. E até a próxima. Tchau. Tchau.